A paz do Senhor, amada igreja, mais uma vez estamos aqui nessa imensa responsabilidade que o nosso pastor Rubens Silva tem nos colocado, em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. A gente está aqui mais uma vez para trazer a palavra de esperança, pois o pastor Rubens, ele, como todos já sabem, ele passou uma semana lá em Petrolina resolvendo algumas coisas, visitando mãe, enfim. E também tem a viagem de Túlios para São Paulo. E hoje ele está retornando para Salgueiro, a nossa alegria, para a gente matar a saudade do nosso pastor. E nos deu a responsabilidade e a alegria de poder transmitir a palavra de esperança que ele tem feito com muito cuidado, com muito amor e muito carinho por todas as ovelhas, todos esses dias em que a gente está sofrendo com essa pandemia. Eu vou deixar aqui um versículo para que os irmãos possam fazer uma reflexão. Logo em seguida, a minha amada irmã Euda vai levar a palavra de esperança para todos nós, e que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude sempre, em nome de Jesus. Fica em 2 Timóteo, no versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de poder, de amor e moderação. Aleluia. Então, irmãos, medite nessa palavra. Vamos ficar aqui agora com a irmã Euda, e ela vai trazer uma palavra abençoada para a gente em nome de Jesus. Amém? Amém, irmã Euda? Você vai lá para a técnica. Vou para a técnica. Amém. Eu saúdo a todos os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria muito grande, mais uma vez estarmos aqui juntos para compartilhar da palavra de Deus. Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele nos concede. Quero agradecer mais uma vez ao nosso pastor Rubens pela confiança em nós depositados, Louvado seja Deus, como meu esposo já falou, ele já está de volta para matarmos a saudade do nosso pastor. E a nossa oração é que Deus o traga na santa paz do Senhor, da mesma maneira que o levou em segurança, que o traga para a sua igreja em segurança. Amados, eu quero nessa manhã pedir a todos os amados que abram a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 8. Vamos falar um pouco nessa manhã sobre a vida dessa mulher sunamita, uma mulher formidável, uma mulher que, ao meu ver, um coração tremendo, uma mulher sensível. E vamos ler a partir do verso 8. Amém? Que diz assim a palavra de Deus. Sucedeu também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo cuidado, e que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército, e disser a ela: eu habito no meio do meu povo? Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus,
não mintas a tua serva. E concedeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, amados. Eu amo essa palavra, me lembra muito o começo da minha conversão, que a minha irmãzinha que me ganhou para Jesus, ela gostava muito de contar essa história da sunamita para mim e de me mostrar a fé dessa mulher, né, em meio à situação que ela passará depois, que nós vamos ler mais tarde, mas que ela não perde o foco. É uma mulher sensível, que a palavra de Deus diz que é rica, mas que teve a sensibilidade de perceber naquele homem Deus, né? Ela percebeu, olhou para aquele homem, foi sensível ao perceber naquele homem Deus. Também foi sensível a notar que aquele homem precisava de algumas coisas, não é? Então a Bíblia, ela não cita o nome dessa mulher, apenas lhe chama de sunamita, por ela morar na cidade de Sunem. Sunem, que ficava ao sul da Galileia, na região central de Israel, e tinha uma rota muito importante ali do norte para o sul. Era uma cidade que tinha um fluxo grande de pessoas, né? As pessoas, elas, para se locomoverem para outras cidades, elas precisavam passar por Sunem. E durante suas viagens pelo interior, o profeta Eliseu se hospedou várias vezes ali na casa daquela mulher. Isso era normal naquele tempo, era natural que as pessoas hospedassem os viajantes, oferecessem pão, não é? Era coisa normal, natural. Mas o que eu vejo nessa sunamita é a graciosidade dela de olhar para aquele homem, né, que vinha ali a Sunem todos os anos para fazer o seu trabalho ali, levando a palavra de Deus, levando pessoas a conhecer a Deus e a conhecer a sua vontade. Aquele homem chama a atenção dela. E eu entendo com isso que ele não era um homem qualquer, né? Era um homem cheio do poder de Deus, porque atraiu a atenção daquela mulher. Não é isso? E ela teve essa sensibilidade de perceber nele um homem de Deus. E aí ela vai e convida para que sempre que ele esteja ali naquela cidade, ele pudesse fazer as suas refeições à sua casa. E acredito eu que todo ano que ele se direcionava ali para Sunem, que ia até a casa da sunamita, ela ficava observando a vida daquele homem, o jeito daquele homem de falar, de se comportar, de tratar, o amor que aquele homem tinha pelas coisas de Deus. E aí um dia, então, a Bíblia diz que ela tem uma conversa com seu esposo, não é? E diz: eu vejo que esse homem que vem à nossa casa, que vem à nossa cidade, é um santo homem de Deus. E aí o que ela pensa? Em oferecer algo melhor para aquele homem, não só mais o alimento, mas ela olha para aquele homem e vê que ele tem outras necessidades. E eu acho isso maravilhoso. Sendo ela uma mulher rica, que a palavra de Deus diz que ela era uma mulher rica, ela consegue olhar para aquele homem e reconhecer as suas necessidades, né? E aí ela diz para o seu esposo: façamos para ele um quarto, um lugar que ele possa descansar nas suas viagens. Naquele tempo, amados, era complicada a questão de hospedagem, né? Não era fácil. E quando era oferecido, era de maneira precária. Então ela pensa em oferecer algo melhor para aquele homem. E aí, conversando com o marido, diz: vamos fazer um quarto para que sempre que ele venha a essa cidade, ele não tenha somente um lugar para se alimentar, mas ele tenha um lugar para dormir, para descansar. E aí ela foi pensando em todos os detalhes, como as mulheres fazem, né? Nós somos detalhistas. Ela não pensou só no quarto em si, mas ela pensa: vamos oferecer mais, né? Vamos colocar ali uma cama para que ele possa repousar. Vamos colocar também ali uma cadeira, né? Um móvel para que quando ele quiser escrever, ler, ele possa sentar ali. Vamos colocar mais também um candeeiro, não é? Porque se caso ele queira fazer isso durante a noite, ele vai ter como, né? Se ele quiser ler,
se ele quiser estudar mais, se ele quiser escrever alguma coisa, então ele vai poder fazer isso. Então ela vai pensando nos detalhes, não é? Ela não oferece qualquer coisa, mas ela procura oferecer o melhor. E o que eu acho lindo nessa mulher é que ela é sensível para perceber que é um homem de Deus, então ela vê Deus na vida daquele homem, e ela é sensível para entender as suas necessidades, né? Ela percebe que ele tem necessidades. E aí, conversando com o esposo, procuram oferecer algo. E ela vai pensando em todos os detalhes, né? A Bíblia diz também que esse quarto tinha uma escada por fora. E o que eu entendo com isso? Que lhe daria privacidade. Que ele, quando chegasse, não precisaria estar passando por dentro da sua casa, mas que por fora ele já poderia entrar no seu quarto, sair, não é? Então ela pensa também na privacidade desse homem. E ela vai pensando nos detalhes, nos cuidados. E não espera receber nada em troca. Não é? Muitas vezes nós fazemos algo para alguém e nós sempre pensamos, eu vou fazer assim porque ele vai poder fazer isso por mim. Eu vou fazer com essa mão porque eu vou receber com essa. Né? Às vezes esperamos receber algo em troca. E essa mulher faz de maneira tremenda, linda, né? Sem esperar nada em troca. Porque quando ele é tomado ali por gratidão, né? Percebe, essa mulher tem nos abençoado, esse lar. Sempre que nós vemos essa cidade, nós ficamos aqui, somos tratados com carinho, né? Com cuidado, com zelo. E eu preciso oferecer algo para ela como gratidão, para que ela perceba como sou grato pelo seu cuidado, né? Pelo acolhimento do seu lar. E aí ele manda que Geazi, o seu moço, o seu secretário, chame a sunamita para perguntar o que ele pode oferecer para ela. O que eu posso oferecer para você? Né? Tem alguma coisa que eu possa lhe dar? E aí ela, de maneira graciosa, responde: não, eu habito em meio ao meu povo, ou seja, eu não preciso de nada, né? Eu tenho tudo, eu tenho um lar abençoado, eu moro aqui perto da minha família, eu tenho posses, então eu não preciso de nada, eu tenho tudo. E eu fico maravilhada com isso também, porque me mostra, essa mulher se revela como uma mulher grata, né? Ela é grata, ela reconhece que tudo que ela tem é o suficiente, que ela é abençoada, ela não olha para o que lhe falta, como muitas vezes nós fazemos, não é? Nós olhamos para aquilo que nos falta, nós olhamos para aqueles que têm mais do que nós, então aquilo que nós temos não é suficiente. Mas ela não fez isso, ela não foi olhar para a sua situação, que não tinha um filho. Porque, amados, naquele tempo, uma mulher que não tinha filho, ela não ficava numa situação boa, né? Os casais que não eram agraciados por Deus com filhos, eles tinham como se fossem pessoas amaldiçoadas. Tem alguma coisa errada naquela casa, naquele casal? Por que eles não receberam a bênção de Deus? Eles não tiveram filhos. Então, quando o profeta, já conhecendo quem era o profeta e o que ele poderia fazer, né, assim, ela convivendo com ele, sabia que era um homem de oração, entendia, enxergava o poder de Deus na vida daquele homem, mas ela não olhou para o que lhe faltava. Ela olhou para o que ela tinha. Habito no meio do meu povo, não me falta nada. Tudo que eu tenho me é suficiente. Eu estou grata pelo que eu tenho. E eu acho isso maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí ele vai e diz a ela: o ano que vem, por esse tempo, abraçarás um filho. E ela fica maravilhada. Então a gente entende que era um sonho dela, era um desejo do seu coração ter um filho. Mas ela não expõe, né, ao profeta antes que ele diga que ela será abençoada com o filho, né, que ele orará por aquela causa e que Deus vai liberar a bênção sobre a vida dela. Porque Deus liberou a bênção através da vida do profeta, através do coração grato daquela mulher, através do desejo dela de abençoar aquele que aparentemente tinha menos que ela, né? E isso é muito lindo, amados. É muito lindo você valorizar o que você tem, né? Você entender que o que você tem é bom, é suficiente, que você tem condições de ajudar aqueles que têm menos que você. E eu fico maravilhada com isso, porque a Bíblia enfatiza que ela era uma mulher rica. E muitas vezes, quando não nos falta nada, quando nós temos tudo, nós dificilmente olhamos para aqueles que têm menos, né? A gente só pensa assim: eu posso ter mais, eu posso crescer mais, eu posso aprender mais, eu posso acumular muito mais, né? Isso não há erro nisso.
Não, não é. Não é pecado você querer crescer mais, você querer ter mais. Não. Mas é a sensibilidade de você entender que o que você tem é bom, é suficiente. Você tem condições de viver com aquilo ali e ainda abençoar outras vidas. Que muitas vezes nos falta esse entendimento de saber que o que temos já é muito bom. Porque o que temos foi Deus que nos deu. E Ele tem nos abençoado de maneira sobrenatural todos os dias, com bênçãos espirituais, que essas são as principais. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então acredito que nessa convivência, né, todos os anos, ele vindo àquela cidade, agora ele já não tinha mais só um lugar para se alimentar, mas ele tinha um lugar para pousar, para dormir, né, um lugar de descanso que ele poderia ler, que ele poderia escrever. E ficou naquele convívio mais achegado com a sunamita, com o seu esposo, né? E aí quando ele volta no próximo ano, no ano seguinte, a sunamita está com o filho nos braços, como o Senhor tinha dito através do profeta Eliseu. E ali ele continua aquela convivência com aquela família, né? Acredito que todo ano ele chegava, a criança estava mais forte, estava mais saudável, estava grandinha, não é? Ele acompanhando aquele crescimento, ele acompanhando ali a presença de Deus naquela família, o amor, o cuidado, né? Uma família abençoada e aquela criança crescendo ali. E a Bíblia vai falar que em certo momento, aquele menino já com 12 anos, começou a ir a trabalhar com o pai. O pai sai para o campo e o leva. E ali, aquela criança passa mal, sente uma dor de cabeça muito forte. E aí o pai chama alguns empregados e diz: o menino não está bem, leva-o até a sua mãe. E aí o empregado leva, pega a criança e leva até a sunamita. E quando chegam com o filho em casa, ela coloca aquela criança sobre o seu colo e o menino diz que a cabeça está doendo. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E ali morre no colo daquela mãe. Amados, eu fico imaginando a cena, né? Olhe para essa situação, você que é mãe, você que é tia, né? Você que é avó, veja que situação terrível que essa mulher passa, né? Recebeu a bênção de Deus, foi agraciada com o filho, né? Que ela aparentemente não pediu, mas que era desejo do seu coração, né? Era desejo do seu coração ser mãe, ter um filho ali com o seu esposo, para que aquele lar tivesse mais alegria. A gente sabe como é bom uma criança em um lar, como ela traz alegria, né? Sorrisos, né? Coisa linda, um lar com criança. E aí depois ela vem a sentir ali o seu filho morrendo nos seus braços. E aí diante daquela situação, ela olha para aquele quadro e de imediato ela lembra do profeta Eliseu. E aí ela sobe com aquela criança por aquela escada, pense numa criança com 12 anos de idade, já um menino grande, pesado, mas ela não pede ajuda de ninguém, de nenhum empregado, porque ela quer viver aquela situação naquele momento, só ela e Deus, né? Então ela pega a criança no braço, sobe por aquelas escadas do quarto de Eliseu, aquele quarto que ela fez com tanto carinho, aquele lugar onde o profeta ficava todos os anos quando vinha para Sunem, para sua casa, e ela sobe e coloca a criança ali na cama do profeta, na cama que o profeta dormia, né? Calmamente, ela coloca seu filho ali como se ele estivesse dormindo. E aí na mente dela vem: eu vou atrás do socorro, eu não vou ficar aqui, eu não vou alarmar, eu não vou chegar para o meu marido e contar tudo o que está acontecendo, porque aí serão dois sofrendo. Eu não vou contar para os funcionários, para os empregados, não. Eu vou seguir para o alvo, para aquele que pode interceder pela minha causa, aquele que pode me dar vitória, porque ele orou a Deus e Deus me concedeu ter esse filho. Então ela creu que Deus que deu aquele filho para ela poderia ressuscitá-lo, poderia tirar daquela situação que ele estava naquele momento. Ela não deixou de crer, amados, por causa da situação de morte. Ela estava naquele momento. Então ela vai ter com o esposo, pede que ele prepare uma condução, que ela vai até o homem de Deus. E aí o esposo questiona: mas por que você vai ao homem de Deus hoje? Não é sábado, não é dia de lua nova? E eram dias, esses dias que ele cita, eram dias de festas, né?
que as pessoas iam ali, aquela cidade onde estava o profeta, mas aí ela não conta nada, ela não menciona a respeito de nada. Ela só diz, eu vou e eu volto, né? Eu vou e eu volto, ou seja, eu vou rápido, rapidinho eu estou aqui. E não comenta nada com o esposo, e aí sai com o empregado. E aí ela ainda diz para o empregado, olha, no caminho não se detenha, não pare, a não ser que eu te mande, siga. Ou seja, ela tinha pressa. Ela não queria parar, ela não queria perder tempo, ela não queria olhar para a situação, ela não queria perder tempo com aqueles que não a levariam ao lugar do milagre. Ela não queria perder tempo com isso. Ela tinha um alvo, ela tinha um foco, ela estava à busca do seu milagre e ela não olhou nem para a direita, nem para a esquerda. Ela seguiu, confiando que Deus poderia ressuscitar o seu filho. E aí ela vai, caminha. Quando ela vai chegando até onde está o profeta percebe, acha estranho, né? Ela naquele dia ali. E aí manda Geazi, o seu moço, vai ter com a sunamita, né? Vai ao encontro da sunamita e pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o seu esposo, se está tudo bem com o menino. E quando Geazi se aproxima, que pergunta para ela, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu esposo? Vai tudo bem com o teu filho? E aí ela diz, vai tudo bem. Veja, amados, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E em nenhum momento essa mulher perdeu o foco. Em nenhum momento. Ela poderia já começar a se desesperar. Não está nada bem. Eu saí de casa, deixei um filho morto. Não está nada bem. Eu estou triste, eu estou angustiada, eu estou desesperada. Porque o meu maior bem, o maior bem que eu tinha, que era o meu filho, ele acaba de partir. Eu estou angustiada, eu estou desesperada, eu estou aflita. Mas ela responde para aquele moço, vai tudo bem. Porque ainda não era o lugar do milagre. E aí ela segue. E quando chega aos pés do profeta, a Bíblia diz que aí ela se derrama. Se coloca aos pés dele. E a primeira coisa que ela diz é, por um acaso, eu te pedi algum filho? Eu te pedi? Eu não te pedi, filho. Tu disse que me abençoaria, que oraria pela minha causa, que Deus me abençoaria com filho, mas eu não te pedi. Eu não te disse que eu tinha falta de um filho, eu te disse que eu estava feliz com o que eu tinha. Eu habitava no meio do meu povo, eu era feliz. Tu me deste um filho, tu me agraciaste através das tuas orações, Deus me deu um filho. Eu pude ter um filho nos meus braços. Eu convivi com meu filho durante 12 anos. E agora ele está lá em casa, morto no teu quarto, na tua cama. E aí, Eliseu se compadece da situação dela e diz para Geazi, vai com ela. E diz a ele o que é fazer. Chega lá, tu coloca o meu bordão sobre o menino. Né? Coloca o meu bordão sobre o menino, entra no quarto, coloca o bordão sobre o menino e vamos ver o que vai acontecer. Mas ela continua sem perder o seu foco. E ela diz, eu só saio daqui contigo. Veja que fé maravilhosa dessa mulher. Porque ela entendia que o milagre estava ali. Que Deus ia operar através daquele homem como ele já tinha operado uma vez. Ela não perde o foco. Ela não aceita qualquer coisa. Não, eu só saio daqui contigo. Eu só saio daqui de posse da vitória. Eu só saio daqui com o meu milagre. E aí, quando ele vê que não tem jeito, que ela não irá sem ele, Geazi caminha na frente e ele vai com a sunamita mais atrás. Chegando lá, Geazi sobe aquele quarto, faz tudo o que Eliseu tinha mando, mas nada acontece. Nada acontece. E quando Eliseu, então, sobe ao quarto, nós vamos ler aqui no verso 32. No verso 32, diz assim, chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ele, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos.
Veja que maravilha, né? Veja que maravilha. Ele entra e tem todo um ritual ali, né? Orando a Deus. Enquanto ele fazia aquilo ali, ele orava a Deus, clamava a Deus por socorro, né? Pedia a Deus que intervisse ali naquele caso daquela mulher, que tinha sido tão generosa com ele, que tinha abençoado a sua vida, para que Deus ressuscite aquela criança. E aí, quando de repente aquela criança, a Bíblia diz que espirra 7 vezes e abre os olhos. E aquela mãe recebe o seu milagre ali nos seus braços de volta. Veja que coisa maravilhosa. Então, o que eu vejo nessa mulher, ela não perdeu o foco. Diante do problema, diante da situação de morte, porque não tem nada mais, amados, que nos abale, que nos pare, que nos entristeça, que nos traga dor, do que uma situação de morte. A gente olha para aquela situação e diz, meu Deus, não tem mais jeito. Como eu vou poder me levantar numa situação dessa? Como, Senhor? Mas aquela mulher não perdeu o foco. Ela entendeu que o milagre estava ali. Ela entendeu que aquele homem, ele poderia mais uma vez ser usado por Deus para trazer um milagre para sua casa. E ela pôde contemplar a glória de Deus, porque em nenhum momento ela perdeu a fé. Como é que anda a sua fé? Como é que anda a minha fé? Como é que nós temos agido em situações difíceis, complicadas, que temos enfrentado no dia a dia? O que muitas vezes o diabo tem dito para mim, para você, que tem tentado tirar o nosso foco, que a gente tem muitas vezes perdido a razão? Para quem muitas vezes nós temos aberto a nossa casa, a nossa vida, as nossas dificuldades? Se nós sabemos que nós podemos ir aos pés de Cristo, que Ele está disposto a nos ouvir, a nos socorrer, mas muitas vezes na hora da aflição, na hora da angústia, nós corremos para lugares diferentes, nós abrimos a nossa boca, falamos coisas que não deviam, perdemos a razão, profetizamos maldição sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Em que o diabo tem trabalhado, que tem procurado frustrar os meus sonhos, os seus sonhos? Nós temos olhado só para o problema. Nesse dia o Senhor, Ele chama a mim e a você para continuar com olhar forte, para continuar confiando que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluí-la. Ele não nos desampara, seja a situação que for. Ele não nos desampara. Como é que nós temos olhado para aquilo que nós temos? Como é que nós temos olhado? Nós temos olhado, temos pensado que aquilo que nós temos é muito pouco para dividir. Nós precisamos de mais. Nós estamos sempre olhando para aqueles que têm mais. Ou nós temos contemplado que o que nós temos é bom, porque foi Deus que nos deu e Ele tem nos sustentado dia após dia. Será que nós temos lembrado daqueles que têm menos que nós? Será que nós temos procurado abençoar vidas? Será que nós temos sido abençoadores de vidas? Nós temos nos preocupado com pessoas, porque pessoas, elas são muito mais importantes do que coisas. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com coisas e esquecemos que pessoas são muito mais importantes. Que nós temos colocado o nosso foco? Será que nós temos tido essa sensibilidade que essa mulher teve, né, para olhar e entender a necessidade do outro, para reconhecer a necessidade do outro? Será que nós temos tido um olhar também para reconhecer Deus na vida das pessoas? Será? Como será que nós temos vivido nesses tempos? Como tem sido a nossa vida? Será que nós temos colocado a nossa vida no altar e temos dito a Deus, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser canal de bênção. Eu quero que Tu faça na minha vida conforme a Tua vontade. O que eu tenho, Senhor, é para glorificar o Teu nome. Não é para que eu ache que é pouco e eu quero sempre mais e eu sempre mais. Amados, Deus nos chama nessa manhã a contemplar aquilo que Ele tem nos dado. Contemple nesta manhã aquilo que Deus tem colocado na tua mão, que não é pouco, mas é o suficiente. É o suficiente para que eu e você sejamos bênção, né? Vamos pedir a Deus que Ele nos dê essa sensibilidade de olhar para o outro, né, como um igual, de olhar para o outro e reconhecer Cristo na vida dele também, porque muitas vezes nós temos essa dificuldade. Nós achamos que só nós somos de Cristo, o outro não é, não é? Muitas vezes nós pensamos que tem alguma coisa errada com o outro e muitas vezes nós aqui temos alguma coisa que precisa melhorar, que precisa ser modificado. E
a mudança só acontece quando nós damos lugar para que Deus nos transforme, né? Essa mulher era uma mulher rica, uma mulher que não tinha falta de nada. E ela pôde olhar para aquele homem, perceber nele suas necessidades e gerar no coração dela o desejo de abençoar, a ponto de ir ter com seu esposo. E com o jeitinho que nós mulheres temos de conquistar os nossos maridos quando nós queremos, ela conquistou o seu marido para vir junto com ela para aquela causa e abençoar aquele homem. Fez sem esperar nada em troca, fez por amor, fez porque desejou ser vaso de Deus na vida daquele homem. E pela sua ação tão linda, tão maravilhosa, tão grandiosa, ela pôde contemplar a glória de Deus dentro da sua casa. Ela recebeu um milagre, né? Aquilo que desejava o seu coração, que os seus lábios não falavam, mas que o seu coração desejava. E aí Deus foi ali no profundo, porque Ele nos conhece intimamente, né? Sem que seja necessário que eu e você venhamos a dizer coisa alguma. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece os nossos sonhos. E Ele foi ali, no sonho da sunamita, e realizou. E ela pôde abraçar aquele filho, como era desejo do seu coração. Então que eu e você também nós possamos ser assim, sensíveis, né, à voz de Deus, sensíveis às necessidades dos outros, e que nós não venhamos perder o nosso foco, que é Cristo. Aconteça o que acontecer, seja qual for a mensagem que chega à nossa casa, a notícia, porque muitas vezes elas vão chegar assim, para a minha vida e para a tua vida. Notícias que vão nos abalar, notícias que vão nos entristecer, notícias que vão querer tirar o nosso foco, mas que nós sejamos como a sunamita, que nós não venhamos a perder o nosso foco, mas que o nosso olhar esteja em Cristo, confiando que Ele tem poder para mudar seja qual for a situação da nossa vida e nos abençoar, quando nós nos colocamos ali, para também fazer a obra de Deus com amor, para ser vaso de Deus na vida das pessoas, olhando para as necessidades dos outros, entendendo que o que nós temos, ainda que seja pouco, tem alguém que tem menos do que nós, né? Sermos sensíveis ao chamado de Deus na nossa vida, né? Eu quero nesse momento agora fazer uma oração pela minha vida, pela sua vida, você que está aí do outro lado, né? Que você possa nesse momento se desprender, né? Se colocar na presença de Deus neste momento, em oração, para que Ele possa trabalhar. Se você já é uma pessoa que é sensível à voz de Deus, o desejo do meu coração é que você seja cada vez mais. Se você não é, que Deus possa trabalhar na sua vida e na minha vida, para que nós venhamos ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento te agradecer por essa palavra, por essa mensagem tão abençoada. Louvado e exaltado seja teu santo nome, porque tu és um Deus, Pai, tão maravilhoso, tão grandioso, tão poderoso, que nos abençoa de maneira tão sobrenatural. Oh Deus, muito obrigada pela tua fidelidade. Nesta manhã nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, eu aqui, os meus irmãos do outro lado, que tu venha, Senhor, continuar trabalhando em cada um de nós, nos fazendo, Pai, sensíveis à tua voz, ao teu chamado. Senhor, coloca no nosso coração amor suficiente para que a gente entenda, reconheça, Senhor, as necessidades do outro, para que nós venhamos a entender que o que nós temos é bom, é o suficiente e que nós temos como dividir com aqueles que têm menos que nós. Oh Deus amado, Pai querido, dai-nos, Senhor, essa visão de Deus também na vida das pessoas, que nós venhamos a reconhecer um profeta, que nós venhamos, Senhor, a reconhecer Deus na vida das pessoas, que nós venhamos, Pai, a orar por vidas, a estar na brecha. Espírito Santo de Deus, eu te dou graças por cada uma dessas vidas que estão do outro lado nesse momento, assistindo, meu Pai, essa live, que tu continue os abençoando, derramando graça sobre suas casas, sobre suas famílias, que tu os alcance, Espírito Santo de Deus, e que eles venham a viver o melhor de Deus nas suas vidas. É o que eu te peço e eu já te dou graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar de volta agora o meu esposo, o irmão Charles. Amém. Amém, que bênção. Faz só um pouquinho que eu acho que ali não está bem enquadrado. Não, aí, acho que agora tá bom. Amém, que bênção, que palavra abençoada, viu? Eu gosto dessa irmãzinha aqui. Bom, minha gente, então nós agradecemos a audiência de todos vocês. Agradecemos mais uma vez
ao pastor Rubens, primeiramente a Deus, né? E ao pastor Rubens por essa oportunidade de, na nossa residência, trazer a palavra de esperança, algo que o pastor Rubens tem colocado como uma meta de vida para abençoar todas as suas ovelhas e até pessoas que não são da nossa igreja, estão assistindo a live do pastor, pessoas de Recife, né, têm sido abençoadas pela palavra que o pastor vem trazendo todos os dias. Hoje tivemos conosco, pelo menos as pessoas que a gente conseguiu visualizar ali, Thaís Rodrigues, Aparecida Silva, a missionária Ranielma, Carlos Josevaldo, Maria Luizete, Francisca Damasceno, o irmão Sandro, né, o líder da EBD, Sandro Barbosa, Silvinha, Flávia Filgueira, Neide Aparecida, Anaídes Alves, Severiane Tenor, irmã Silvinha, Lourdes Costa, Eline Oliveira, José Carlos Siqueira, Luciene Isidório, Giovanni Gomes, é o pregador, Silvaneu de Oliveira, Jocássio Silvestre, pastor Rubens Silva, estou lhe esperando, viu, pastor? Chegue. Gabriel Anjos, Risa Ribeiro, levita de primeira ordem, e Silvia Carla. Aleluia. Então, agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Amém. Que têm participado, têm acompanhado a live do pastor, e ele tem nos desafiado, e para a honra e glória do Senhor, a gente diz assim: eis-me aqui, apesar das noites de sono, sem conseguir dormir, mas Deus chama e a gente tem que atender. Amém. Porque, como eu disse no começo, Ele não nos deu um espírito de temor. Né? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, seja Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.